Então, queridos, mais uma vez, nós estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor e nos preparar para orar. Hoje é um dia assim em que nós vamos estar tratando de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e olha, é uma passagem bem interessante, bem confrontadora, que vocês possam estar conosco durante esse tempo, ok? Nós temos aí mais um minutinho, você pode convidar os seus amigos, pegar a sua caneta, pegar a sua Bíblia, para que a gente possa então estar trabalhando com vocês, tá bem? Como nós estávamos falando, ô Luiz, tudo bem? O Luiz já passou rapidinho aí. Lá no nosso canal, nós já estamos chegando a 11.900 pessoas, tudo bem, Luiz? Estamos chegando a 11.900 pessoas, mas precisa chegar a 1.000 inscritos para que eu possa fazer lives ali. Então, se o irmão tiver condições de comunicar isso para pessoas da sua igreja, compartilhar mesmo, né, para que eles entrem, né, os seus irmãos, seus amigos. Então, em pouco tempo eu vou atingir essa meta e aí nós vamos ter condições também de fazer as nossas lives no YouTube, ok? Por enquanto ainda não posso, tá bem? Nós estamos agora iniciando mais um tempo de oração. E se você está aí, você está já me acompanhando e gostaria realmente de colocar um pedido de oração, então possa fazer isso agora, ok? E que você possa já colocar o seu pedido. Uma das coisas que eu quero colocar, o Luiz está aí, é realmente oração aí pela Ana, né? Pelo Daniel, pelo pessoal dele, porque perderam o Luiz, né? Nós perdemos um grande irmão, um grande amigo. Então, vamos estar aí orando a Deus para que Deus possa estar consolando o coração da nossa irmãzinha Ana e dos seus filhos, tá bem? Vamos começar a orar. Eu acho que o Cláudio já entrou também, já tem algumas pessoas que passaram rápido e não comentaram nada. Eu sei que a Roberta já está aí e nós tivemos agora há pouco com ela, tivemos assim numa reunião muito boa mesmo. Então, que vocês possam aí estar já colocando. João Luiz, tudo bem, querido? Tudo bem, João? Muito bem. Então, a Ângela, tá melhor, Ângela? Depois manda um retorno para nós aí, se o Francisco está melhor, tá? Temos orado aí por vocês. Então, vamos orar? Põe o seu pedido de oração, se você tiver algum agora, se não, no final nós voltamos a orar. Deus vivo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que nos ama, Deus que sempre está conosco. E nós entendemos, ó Pai, que realmente é da Tua vontade que nós estejamos nesse instante compartilhando essa palavra que tem atravessado fronteiras, tem chegado em vários lugares, em Portugal, Senhor, tem chegado na China, tem chegado no Nepal, tem chegado em muitos lugares, Pai. Porque por causa da Covid não temos feito mais as nossas conferências, né, internacionais, mas apesar de não estarmos presentes lá no México, nós temos conseguido mandar para lá as nossas lives. Então, que o Senhor esteja visitando esses irmãos que são missionários fora do Brasil, guardando eles, Senhor, fazendo com que cada um deles seja suprido em todas as suas necessidades. Eu sei, Pai, porque quando nós estivemos lá fora, a gente percebe realmente as dificuldades que quem está lá fora vai passar. Então, que o Senhor possa estar tocando o coração de irmãos, de irmãs, que possam entrar em contato com seus missionários para ver se eles estão necessitados de alguma coisa, para eles sentirem que são amados. Pai, obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito através até desses meios de comunicação. Muitos e muitos irmãos têm pregado a Tua palavra, têm realmente edificado vidas, alcançado vidas através desse meio de comunicação. Então, te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Pedimos ao Pai realmente
pela vida do Cláudio, da Roberta, Pai, que estão aí preparando para nós, para em breve nós termos aí um estudo de discipulado, Senhor. Nós estamos preparando mais um curso, então que o Senhor esteja abençoando, vamos estar colocando já de tal maneira que as pessoas possam começar a se preparar para fazer esse curso, que o Senhor esteja abençoando os professores, aqueles que vão estar ensinando nesse curso. Nós te agradecemos por cada vida que está aqui conosco, Senhor, cada vida preciosa, que o Senhor possa estar cuidando dos seus parentes, seus irmãos, seus pais, mães, filhos, noras, genros. Queremos agora lembrar, Senhor, especificamente, Pai, do irmão Tiago, Senhor, que é pai da minha nora Luciana, e ele, Marluce, Senhor, sua esposa, estão com Covid, mas ele estava um pouquinho mais, com mais dificuldade, Senhor, para respirar. Teve que ser internado ontem, Senhor, mas parece que ele está melhor. Mas que o Senhor possa cuidar dele, que ele volte rápido para casa. Pedimos, Pai, também pela Ângela, Senhor, e o Francisco, também estão sendo restaurados, que o Senhor possa cuidar deles, dos filhos também. Há tantas pessoas hoje, Senhor, que estão nos leitos, alguns partiram, Senhor, servos de Deus mesmo, Senhor. O irmão Lázaro, alguém que nós gostávamos de ver ele cantar, e hoje está na glória, hoje está com o Senhor, hoje ele está cantando diante do seu trono de graça. Paizinho, nós pedimos aí pela minha filha Luciana, que tu possas estar cuidando do seu braço, cuidando realmente desse braço esquerdo, que ela, como massagista, teve até que interromper, que ela possa, Pai, realmente ser restaurada por completo. Cuida dela também com respeito ao trabalho, ela precisa, Senhor, já que ela interrompeu a sua atividade normal, e que o Senhor abra portas para ela. Te agradecemos, Pai, por esse tempo, pelos pastores, ó Deus, aqui do Brasil, os missionários e também os membros da igreja, que o Senhor guarde tanto os daqui quanto os de fora. Peço ainda, meu Deus, agradecido mesmo pela Igreja Batista Regular Filadélfia, que realmente até o momento, por misericórdia tua, nenhum dos membros realmente foi recolhido por ti, Senhor. Então, nós te agradecemos por isso, e os que eventualmente pegaram foi algo muito leve. Seja Jesus com cada um de nós, com as dificuldades, os problemas de relacionamentos, e que o Senhor possa estar nos usando agora. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Uma ótima tarde a vocês. Ontem nós tivemos aí uma vigília, nós convidamos alguns grupos, não é? A Suelen da Silva, tudo bem? Nós convidamos algumas pessoas que estiveram conosco, mulheres, né? Ontem, Linda Laci, tudo bem? A Luciana, a Graça e Roberta montaram, e a Camille montaram realmente uma vigília para as mulheres. E foi uma bênção, foi algo assim, que o nosso ministério, o LVO, Luz e Vida para os Orientais, foi quem convocou, e esse evento foi uma bênção mesmo. Pessoas foram edificadas, oraram, e a gente percebeu realmente como Deus age, não é? Como Deus age. Então nós vamos estar preparando um outro evento semelhante, alguns novamente só com as mulheres, outros mistos, né? Os homens também precisam estar gastando tempo aí de oração. Mas foi uma grande bênção. Agradeço realmente as pessoas que participaram e aquelas que proporcionaram isso, né? Na organização. Queridos, abram conosco lá então 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Hoje nós estamos assim muito preocupados com a nossa igreja. Igreja essa que está apática, igreja essa que está indolente, igreja essa que verdadeiramente, por qualquer motivo, está
eu estava comentando numa reunião agora há pouco, está murmurando. Os servos de Deus de hoje murmuram por qualquer coisa, por qualquer probleminha, por dificuldades, seja de relacionamento, seja por dificuldades assim financeiras, se perde de repente aí, não, agora não dá mais, mas se perde de repente o ônibus, não é? Já fica bravo, já murmura, já, né? Ou qualquer coisa, alguma dificuldade, problema que surge no trabalho, problema que surge em casa, a gente percebe como a igreja, de uma certa forma, os seus membros são muito frágeis emocionalmente. E não conseguem enfrentar frustrações, não conseguem enfrentar as dificuldades do mundo. Mas hoje nós vamos estar falando exatamente a respeito disso, de um personagem que, creio, se você é cristão, está bem acostumado a ler as epístolas que ele escreveu, e ele sempre dá testemunhos fortes. E é o que nós vamos fazer hoje, ver realmente os testemunhos do apóstolo Paulo. Bem, testemunhos esses que são maravilhosos, maravilhosos. Muito bem, o versículo 1 diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então ele está escrevendo aos Tessalonicenses, nós já vimos no capítulo 1, vimos que nós cristãos teríamos que ter uma marca, ou melhor, 3 marcas, né, as marcas do Senhor, que é exatamente uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva esperança na volta do Senhor. Essas marcas têm necessariamente que serem encontradas num cristão de verdade. Nós encontramos muitos religiosos, mas pessoas que têm uma fé em ação, uma fé operosa, uma fé que repercute, como nós vimos aqui no capítulo 1, a estada do apóstolo Paulo ali foi tão curta, tão pequena, 3 sábados. E, claro, durante a semana ele estava andando e pregando e falando com os moradores ali de Tessalônica, mas a coisa foi tão forte, que eles se tornaram modelos para, geograficamente falando, para lugares distantes, não é? Eles conseguiram atingir Macedônia, Acaia, as redondezas, né? Diz que a fé deles foi divulgada por muitos de nós. Olá, Sinar. E nós chegamos a falar que se não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nenhum meio de comunicação, não tinha transporte adequado, ali era cavalo, a pé, ou que, quando muito, em algum lugar, camelo, como que a fé desses repercutiu? Através de um discipulado. Homens que se multiplicavam, pessoas que pregavam a palavra para alguém, treinavam essas pessoas, e essas pessoas pregavam, então, um crescimento, realmente algo tremendo, não é? Uma multiplicação geométrica assim, alcançando e multiplicando, e isso repercutindo longe. Será que é isso que nós temos feito? Será que realmente é isso que nós temos encontrado nas nossas igrejas? E quando eu falo nossas igrejas, são todas as igrejas que se dizem realmente evangélicas. Será que nós temos encontrado homens e mulheres fiéis, que sabem enfrentar as dificuldades, enfrentar as suas frustrações, e pregam a palavra, e levam vida, e levam alegria, e levam paz? Será que nós temos feito isso? Temos encontrado pessoas desse tipo no nosso dia a dia? Eu tenho comentado em alguns grupos, em algumas reuniões, como realmente isso não tem ocorrido de verdade. Para muitos, a igreja acaba se resumindo no encontro no domingo. E agora, com esse problema que nós estamos passando, nem encontro no domingo. Quantos que não têm oportunidade de nos reunirmos online e as pessoas não vêm, nem online.
Não tem nem trabalho de pegar um carro, pegar sei lá, um metrô, Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês o que eu encontrei na China também, o que eu encontrei em outros lugares onde eu estive, quando eu atravessei a fronteira da Coreia do Norte. Não é? Eu quero que vocês vejam isso que eu vou ler agora. Eu encontrei lá fora. Eu encontrei pessoas desse tipo, corajosas, pregando no Marrocos, pregando em várias partes do mundo. E nós temos que resgatar. Olá, Marisa, tudo bem? Nós temos que resgatar as pessoas. Nós temos que começar a mudar. Temos que começar a chacoalhar as pessoas, porque hoje nós encontramos mais religiosos. O cristianismo é um relacionamento com Deus vivo. Não é uma religião. A pessoa religiosa deve ser uma pessoa que tem uma vida muito chata, porque a religião é um fardo. Ah, eu tenho que ir no domingo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não! O cristianismo verdadeiro é um relacionamento com Deus vivo, de tal maneira que você tem alegria em compartilhar a palavra do Senhor, você tem alegria em falar do Deus vivo. Você tem alegria em realmente edificar vidas e de tal maneira que essas vidas se multipliquem. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. Então, a chamada que eu coloquei foi exatamente essa. Você tem sido de alguma forma maltratado, ultrajado por amor ao evangelho? Então, nós vamos ver alguns exemplos aí. Então, ele começa no versículo porque ele tinha falado uma série de coisas, né, que nós já acabamos de ver no capítulo 1, a ponto deles terem realmente mudado, se convertido ao Deus vivo. Muito bem. Então ele começa assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. E não tornou mesmo, porque ele acabou de colocar lá em cima que o pessoal de Tessalônica eram pessoas que eram modelos. Ele falou: olha, eu não preciso nem acrescentar nada aquilo que realmente eu preguei para vocês. No versículo 2, é o versículo que eu gostaria de rechaçar, colocando exatamente esse aspecto da apatia das nossas igrejas. As nossas igrejas, algumas delas estão abarrotadas de mortos, espiritualmente, nunca nasceram de novo de verdade. São pessoas que frequentam aí, por hábito, desenvolvem uma série de coisas que fazem, mas a palavra de Deus deixa bem claro que há uma diferença entre um religioso e um filho de Deus verdadeiro. É claro, há aqueles que nasceram de novo e não cresceram, não é? Que precisam ser realmente edificados, discipulados, para que possam dar frutos. Mas o versículo 2 mostra alguém que tinha realmente as três marcas que nós falamos: uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva esperança na volta de Jesus. E ele fala: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, ou seja, o que Paulo passou lá quando ele estava nessa igreja lá em Filipos, não é? Ele diz bem claro, é do conhecimento de vocês. Mesmo assim ele fala: tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio de muita luta. Qual teria sido a luta? Do que realmente Paulo está falando? Quando nós abrimos lá em Filipenses capítulo 1, e eu queria que vocês vissem, ele vai estar falando aos filipenses algo que eles viram na vida de Paulo. Ok? Ô Margarida, tudo bem, minha querida? Então aqui diz assim, capítulo 1, versículo 27, e ele está falando a esses irmãos que ele tinha uma tremenda intimidade, não é? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Cada vez que eu leio algumas coisas assim, eu me pergunto: será que eu estou vivendo de uma maneira digna do Evangelho de Cristo? Será que as pessoas olham para nós e dizem: esse homem tem alguma coisa diferente? E desperta curiosidade? Então, Paulo está falando: vivei acima de tudo
por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito. É a preservação da unidade, não é? Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ali, quando ele fala lutando juntos pela fé evangélica, é óbvio que ele está falando não apenas num sentido de opressão, não somente num sentido de pessoas que iriam se opor, iam criar algumas dificuldades para o evangelho. Não, perseguições físicas, problemas mesmo. Então, no versículo 22, ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Por quê? Já já nós vamos ver lá em Atos. O que Paulo passou neste lugar. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Porque, olha só que coisa fantástica que está aqui. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Eu tenho percebido que as nossas igrejas, claro, tem as exceções, tá? E quando eu falo igreja, é composta por pessoas, um organismo vivo. Então, há exceções, há servos de Deus que são, mesmo aqui no Brasil, são firmes, são ousados, estão realmente testemunhando com vida, pregando a palavra, e ele fala bem claro, porque vos foi concedido a graça, ou seja, é graça padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Infelizmente, muitos dos nossos apenas vivem uma crença passiva, apática, aqueles que nós chamamos de esquenta-banco. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês presenciaram, vocês viram o que eu passei. Vocês viram o que eu passei. Ou seja, antes dessa igreja crescer, bem no começo, as coisas que Paulo teve que enfrentar, não é? E então, nós vamos ver exatamente o que Paulo passou. Atos, abram para mim, Atos capítulo 16. Então, lá em Atos capítulo 16, versículo 11, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Simotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos. Chegamos no lugar. Cidade da Macedônia, primeira do distrito, colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. É interessante porque os Tessalonicenses também estavam dentro da esfera geográfica da Macedônia. Por isso que o próprio Paulo diz, olha, vocês ouviram, vocês sabem do que eu estou falando, o que aconteceu comigo lá na cidade de Filipos. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Quando normalmente Paulo ia a uma cidade, ele procurava uma sinagoga. Mas se não houvesse pelo menos 10 homens, não podia ter uma sinagoga. Então, ele foi procurar um lugar de oração, onde aquelas pessoas que realmente, de alguma forma, temiam o Senhor, e mesmo aqui, como a gente vê, num lugar inapropriado, na praia, não é? E aí fala, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Então, era temente a Deus, não significa que era crente, ok? Era temente a Deus, ainda não tinha ouvido ainda o Evangelho. Nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, Paulo começa a pregar para esta mulher, e Deus então começa a fecundar essa palavra no coração dela. Depois de ser batizada, ou seja, ela creu de verdade, foi batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, Paulo
dá início aqui é o embrião da igreja que deu origem à Epístola aos Filipenses, ok? E agora ele vai começar a contar um fato que, vamos dizer assim, um fato que para nós, que estamos num país livre, que não tem nenhum tipo de problema, não tem perseguição, é algo que nós nunca experimentamos. Mas nos lugares que eu já tive, eu vi isso de perto, ok? Então, perseguições reais dentro de China, dentro de Índia, dentro de vários lugares, há perseguição a ponto de não apenas serem presos e torturados, mas até morrerem, ok? O Estado Islâmico é um que faz isso, com constância, né? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, ok? Lembra que ele começa nesse lugar. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, tinha lá uma pessoa, uma jovem, possessa, e ela era serva de alguns homens que usavam a vida dela para levantar recursos financeiros. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, presta bem atenção no que ele vai falar, esse demônio que está nessa menina. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Bom, aquilo que ela estava pronunciando parecia que não tinha problemas, ok? Realmente ele estava anunciando a palavra de Deus, o caminho da salvação, ok? Mas o Espírito Santo de Deus, tocando Paulo, revelou exatamente quem é que estava por trás dessa moça. Isso se repetia por muitos dias, ou seja, todas as vezes que Paulo ia pregar, sempre vinha esse demônio que se manifestava através dessa jovem. Isso se repercutia por muitos dias. Então Paulo, olha só, já indignado, ele foi muito paciente, né? Voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aqui não houve bate-papo, como muitas vezes eu vejo em alguns grupos aí meio avivados, né? Onde a pessoa pergunta, quem te pôs aí, onde você está, que parte do corpo. Aquele diálogo entre um pastor, vamos dizer assim, e os demônios, ou o demônio que está na pessoa. Não. Aqui Paulo foi muito claro e muito direto, ele não perdeu tempo. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, ok? Eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, porque era o ganha-pão deles, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando aos pretores, disseram, estes homens, olha que mentirosos, não é? Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Fazendo o quê? Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então, eles começaram a argumentar o seguinte, olha, eles estão aí pregando coisas que são contrárias aos nossos costumes, não é? Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Bom, isso foi uma atitude impensada por parte daquelas pessoas, porque eles nem podiam imaginar quem era Paulo. Paulo era cidadão romano, e eles nunca poderiam ter feito isso com um cidadão romano. Normalmente eles teriam que julgar essa pessoa e checar se realmente ele era merecedor de prisão, coisa parecida. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmãos, aqui é que vem aquilo que eu estava falando. Aqui em Tessalonicenses, quando ele fala
Mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita o quê? Muita aflição, muita luta, muito problema. Eu fico perguntando a mim mesmo. Hoje nós murmuramos por qualquer probleminha que surge, por qualquer dificuldade. Ah, não vou pregar mais o Evangelho porque aquele pastor, aquele irmão, aquela não me recebeu, irmão, irmã. Aqui Paulo está preso, acorrentado, no escuro. Humanamente falando, ele podia de repente começar a murmurar. Deus, nós viemos aqui pregar a tua palavra. Nós viemos aqui para falar do Evangelho, falar de Jesus, e olha como nós estamos agora, eu estou preso em corrente no escuro. Como que o senhor pode? Como que o senhor pode permitir isso na minha vida? Eu estava lendo hoje a palavra do Senhor, lá em Atos 4, e coisa tremenda, porque quando Pedro e João estão à Porta Formosa, e vocês conhecem a história, ele fala para aquele que estava ali, um homem que estava há mais de 40 anos, né? Sem poder fazer nada, sem caminhar, pedindo esmolas, etc. E ele fala, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te mando, levanta e anda. E esse homem é curado, e as pessoas começam a olhar para eles, e eles começam a falar, ué, peraí, por que vocês estão olhando para nós, nos fitando, como se de nós tivesse saído poder, tivesse saído virtude? Não, e aí ele prega a palavra e diz, esse homem foi curado em nome de Jesus. Aí eles enfrentam aqueles que haviam matado Jesus, Aná, Caifás, os líderes, e com ousadia pregam a palavra e falam bem claro que eles que eram os construtores, eles que deviam estar edificando a preparação para a vinda do Messias e recebê-lo como o Messias. Então, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Eles começam a pregar para aqueles religiosos. E os religiosos não tinham como falar nada, porque o homem havia sido curado, estava ali, eles não podiam negar. Aí eles começam a querer impor para que Pedro e João não pregassem mais naquele nome, e eles falam, importa mais obedecer a você ou a Deus? E eles foram açoitados, se regozijaram, encontraram com os irmãos e oraram para que eles pudessem ter mais ousadia. Isso é um cristão de verdade. Isso é um cristão que eu encontrei ali na Coreia, que encontrei na China e em vários outros lugares. Homens que realmente têm o Senhor como a sua prioridade máxima. Não estou dizendo que quando ocorre o problema nós temos que ficar como se fosse gelo, né, impassível, sem... Não é isto. Mas diante de dificuldades eu posso ficar impaciente, eu posso ficar ansioso, eu posso ficar com medo, mas o que a palavra nos ensina é que nós não devemos andar ansiosos, não devemos andar com medo, andar preocupados. Não. Assim que vem, Deus respeita o teu sentimento, mas imediatamente você sabe em quem você crê, que foi o que nós lemos agora há pouco lá em Filipenses 1:27 em diante. Nós temos que ter ousadia. Surgiu o problema, surgiu a dificuldade, muitas vezes vem o medo, vem aquela preocupação, mas imediatamente entrega nas mãos do Senhor. Paulo e Silas estavam aqui presos, e humanamente falando eles podiam sim estar murmurando contra Deus. Senhor, o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas o que nós lemos é totalmente diferente. Versículo 25 fala, por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Bom, é por misericórdia de Deus mesmo. O Luiz Carlos está dizendo, reclamam que o culto está muito demorado e até vão embora. É verdade, está cheio de pessoas que não suportam, principalmente quando a palavra os confronta. Não é? Eles querem realmente, hoje, pregadores que falam aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. As pessoas, a maioria, não querem ser confrontados e muitas vezes estão mais preocupados com o tempo do que realmente em ouvir a palavra de Deus e se quebrantar diante dela. E aqui fala que abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos, ou seja, Deus por misericórdia não permitiu que nenhum desses presos saísse. Por quê? Porque Deus tinha um plano para aquele carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Um soldado romano que deixasse os presos fugirem era torturado e morto. Então, não vou ser torturado, eu já me mato já e acabou, não é? Mas Paulo brandou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, claro, estava uma escuridão terrível, não é? Entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, agora ele vai fazer a pergunta mais importante que qualquer pessoa deveria fazer. E vai receber uma resposta de alguém que conhecia perfeitamente a resposta para aquela pergunta. Então o carcereiro vai perguntar e Paulo vai responder. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Uma pergunta muito clara. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Queridos, eu tenho perguntado em várias ocasiões durante esses 43 anos se a resposta que Paulo deu aqui foi suficiente para aquele carcereiro se converter. A maioria das pessoas diz que sim, e ainda dizem e por osmose a família inteira vai se converter. Não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. É possível que você já tenha ouvido isso algumas vezes. Está errado. Não. Nós estamos falando de um carcereiro, de um soldado romano que não sabia nada sobre o Deus de Israel, muito menos sobre o Messias. Quando ele perguntou, que devo fazer para que seja salvo? Na cidade, com certeza, devia haver um burburinho, devia ter chegado nos seus ouvidos algumas informações, inclusive de salvação. Alguém está pregando, uma pessoa aí está falando algumas coisas a respeito de um tal de Jesus, de ser salvo. Ele não sabia nada, ele não tinha nenhum conteúdo, nenhuma informação para ser salvo. E a resposta de Paulo foi correta, mas não suficiente. Eu tenho visto muitas pessoas nesses anos todos, pessoas que têm, vem um pregador, fala muito bem, e depois ele faz um apelo. Só que o que é que ele prega? Ele vai pregar tipo assim, olha, você está aqui hoje, então é possível que você esteja com alguma enfermidade, é possível que você esteja passando por problemas, conflitos na sua família, é possível que você perdeu seu emprego, que você, enfim, uma série de coisas que são óbvias. No meio de 100 pessoas, muitas pessoas com certeza devem estar passando por problemas. Então venha para frente. Venha para frente. Você precisa de Jesus.
Jesus quer realmente mudar a sua vida, Ele quer realmente restaurar suas finanças, quer restaurar o seu casamento, e vai falando uma série de coisas, e as pessoas vêm, e aí eles fazem uma oração de entrega, a pessoa ora, e ele pensa que a partir daí ele está salvo. Não está não, não está não, não está. Raul, por que não está salvo? A resposta de Paulo não foi correta? Foi. Só que não foi suficiente. Ele não estava falando com um judeu que sabia que viria o Messias ou coisa parecida. Ele não estava falando com alguém que conhecia o Deus de Israel. Ele não estava falando... Não. Ele estava falando com um romano que não sabia nada, que cultuava possivelmente outros deuses. Então, qual é a resposta certa? Está no próximo versículo. Porque as pessoas, diante de um evangelho que não tem o conteúdo de quem é Jesus, salvo do quê? Qual é a tua posição diante desse Deus? Ou seja, o evangelho tem que ter um conteúdo para que a pessoa possa meditar, se arrepender e pedir para que Jesus Cristo seja o seu Senhor e Salvador. Infelizmente, muitos desses que atendem aí a um evangelho falso, um evangelho que prega aquilo que você quer ouvir, ele passa talvez até ter o seu nome inscrito no rol de membros daquela igreja local, mas o seu nome não está inscrito no livro da Bíblia. Então, qual é a resposta? A resposta está no próximo versículo, coisa que infelizmente muitos pastores não pregam. Olha só, eu vou ler na íntegra, 30, 31, 32, preste atenção. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo, e tu e tua casa. Então, esse homem não sabia quem era Jesus, não sabia nem sequer o que é salvo do quê. E aí vem a resposta no versículo 32. E lhe pregaram a palavra. Agora sim. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Quando uma pessoa se converte, as portas se abrem para os outros membros da casa. Então, a probabilidade de haver conversões dentro da casa a partir disso é tremenda. Foi o que aconteceu na minha própria casa. Meu irmão Walter se converteu, depois eu me converti, depois minha família toda se converteu. Então, e lhe pregar a palavra, agora sim, agora ele vai te dar um conteúdo de quem é Jesus. Você será salvo do quê? Qual é o teu estado? O que você tem que fazer? Muito bem, naquela mesma hora da noite, e cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Bem, isso é realmente passar por dificuldades, passar por problemas. Então, voltando a Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou prosseguir mais um pouco, diz assim, a partir do versículo 2, só para reforçar: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, agora vocês sabem como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio de muita luta. Ele era corajoso, ele era realmente um homem que enfrentava situações difíceis. Pois a nossa exortação, nosso encorajamento, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, não foi aprovado por homens, ele não foi aprovado pelos apóstolos, né? Primeira coisa, ele foi aprovado por Deus. E quando, olá Marli, e quando ele se encontrou com os apóstolos que haviam andado com Jesus, recebido o evangelho de Jesus, não acresceram em nada a ele, porque ele havia sido treinado, alcançado pelo próprio Jesus. É isso que ele fala em Gálatas, inclusive, né? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus,
a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens. Irmãos, hoje nós estamos num período da história, e a palavra já nos avisava isso. Se vocês pegarem 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, vocês vão lembrar de que tipo de evangelho que esse pessoal tem recebido. Eu gosto muito dessa passagem porque é um grande alerta. Abram lá comigo. Se vocês entenderem essa passagem, vocês vão entenderem o que Paulo acabou de falar. Porque, veja bem, se Paulo estivesse fazendo média com homens, como muitos pastores estão, para não perder realmente a quantidade de membros, porque vai diminuir os recursos financeiros, não vai bater com aquilo que Paulo fala aqui, ok? Tem muitos pastores fazendo média. Olha só o que Paulo fala aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. É ordem, não é uma opção. Ah, mas eu não tenho o dom de evangelismo. Querido, você tendo o dom, não tendo o dom, ele diz uma ordem que você tem que falar de Jesus. O pouquinho que você souber é muito para aquele que não sabe nada. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende. Exorta, ou seja, encoraja, com toda a longanimidade e doutrina. Olá, Tony. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o recado. Esse é o recado que Paulo deu a Timóteo. E voltando aqui, é interessante, porque ele está bem assim, falando algo para nós com respeito a isso. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o verdadeiro, né? Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos o homem, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Queridos, eu tenho visto tantos pastores que fazem média, que estão permitindo o mundo entrar dentro das suas igrejas. Muitas vezes as pessoas falam: ah, pastor, mas o senhor é tão radical. Eu não sou radical, sou bíblico. É a palavra que fala, eu não estou inventando nada não. É o que a palavra fala. As pessoas hoje, pastores, seja de televisão, seja de rádio, estão fazendo média. Média. Estão aprovando coisas que na palavra de Deus está dizendo que está errado, é pecado. Para alguns, em vez de dizer aquela pessoa, por exemplo, é viciada em pornografia, em vez de dizer ele está em pecado, não, ele está com um probleminha. Vamos falar o que é na palavra, é pecado, não é probleminha, é pecado. A pessoa cometeu um adultério, ela teve um problema. Não, ela pecou, é o que a palavra fala. Mas isso é duro mesmo. Se você é crente de verdade, você vai ouvir, vai ser constrangido e vai se arrepender. Então, ele fala muito claro aqui, não agradar a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. No versículo 5 ele continua dizendo assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. A maioria de muitos pastores aí que querem conservar uma mega igreja prega o que as pessoas querem ouvir, como acabei de ler lá em 2 Timóteo capítulo 4.
eles bajulam, eles falam aquilo que a ovelha quer ouvir, não aquilo que a ovelha precisa ouvir. Não há mais confronto. Uma vez estava um irmão, acho que foi o Lidório, Ronaldo Lidório, ele foi pregar numa igreja. E lá, em algumas igrejas, as cadeiras ficam lá atrás, todo mundo fica sentado, esperando terminar o louvor. E quando ele foi para ser chamado, o pastor segura ele um pouquinho e diz: olha, irmão, eu esqueci de avisar, aqui nessa igreja nós não falamos de pecado. Aqui nós não falamos de pecado. Então, por favor. Bom, você imagina, eu conheço o Lidório, imagina o que? A primeira coisa que ele falou foi exatamente de pecado. Creio que nunca mais ele voltou naquela igreja. Ele pregou rasgado, como ele sempre prega. Ok? Muito bem. Então, a palavra de Deus tem que ser pregada, doa quem doer. Dorival, meu querido, bênção. A Luciana escreveu: oi, Raul, Deus tem que avivar a igreja. E tem que avivar mesmo. Oi, Raul? Que o Raul? O pai, né, minha querida? A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Então, hoje, muitos pastores, eles querem ser aplaudidos. Eles hoje estão alimentando as suas soberbas. Pessoas que crescem e quando são confrontados, eu já fiz isso, quando são confrontados, eles são irrepreensíveis. O que eu falei está falado. Eles não se arrependem, não reconhecem que estão pregando errado. E, claro, vão ter a paga que eles precisam ter, porque Deus não faz média com aqueles que estão pregando mentira. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos dóceis entre vós, qual ama, acaricia o próprio filho. Ele fazia tendas. Ok? E diz a palavra de Deus, vocês podem ler também, lá em Atos, fala a respeito disso quando ele chama os presbíteros lá, que ele fazia tendas, e muitas vezes quando a igreja não estava realmente querendo dar recursos, por qualquer motivo, por desconfiança ou sei lá o que, ele vendia as tendas que ele fabricava e ele sustentava, com o dinheiro que ele recebia, ele sustentava os missionários que estavam com ele. São pastores que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. É o que eu falei, estou falando. Tá bom. Então tá certo. Se foi tua mãe que falou, tá bem. Porque ela falou Raul, né? Eu tinha falado, fala pai, né? Então, é isso, Luciana, que nós acabamos de ler lá em 2 Timóteo, né? Capítulo 4, ou seja, eles querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Então, aqui, só fechando, que nós vamos terminar já, fala que embora pudesse, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Nós, crentes de verdade, se for necessário, temos que dar a vida pelos irmãos. E é isso que eu encontrei em muitas partes. Por isso que vos tornastes muitos amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, para não vivermos à custa de nenhum de vós, e vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então, olá André, ele simplesmente não quis depender desse grupo. Nós não sabemos exatamente os motivos, se havia alguns líderes lá que estavam se opondo, não importa qual foi o motivo. O fato é que ele
se posicionou, ele falou, eu vou fazer tendas, não é? Muitas pessoas pensam que Paulo sempre fazia tendas. Não, é só quando determinadas igrejas não queriam realmente sustentá-lo. E aí então ele ia fazer isso. Muito bem. E aí, para terminar, versículos 10, 11 e 12 diz: Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação aos outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, ou seja, encorajamos, consolamos, admoestamos. Tem muita gente que confunde admoestação com exortação. Exortar é você encorajar. Admoestar é puxar a orelha. Eu já vi muita gente diz, aquela pessoa estava lá em adultério e eu dei uma exortada nele. Então está encorajando ele a continuar no adultério. Não, é admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Bem, nós paramos aqui nesse capítulo 2, versículo 12, e espero que realmente essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração, como fala para mim. E eu gostaria de ouvir vocês antes da gente encerrar e orar. Quem gostaria de escrever o que foi para você essa palavra hoje? Eu gostaria que você se interagisse, ok? Vamos lá? Se ninguém falar, eu vou então começar a orar. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Nós temos aí mais 5 minutinhos. Ninguém? Tá bom. Então, sendo assim, nós vamos começar a orar. Henrique. A palavra não exalta o homem como muitos pregam. Ela nos mostra quão grande é o nosso Deus. É isso aí, Henrique. Mais alguém que gostaria de escrever? Essa palavra nos confronta. Antes de confrontar vocês, vai confrontar a mim, né? Eu tenho que estar sempre perguntando como é que eu estou. Eu estou realmente andando de maneira digna do Senhor? Eu estou pregando aquilo que realmente as pessoas precisam ouvir? Ou eu estou fazendo média querendo aplausos? Eu não faço média, nunca fiz. Eu prego a palavra, ok? Agora, em amor, porque a palavra fala que quando você estiver em pecado e há um arrependimento, tudo bem, precisamos pregar com coragem. É isso aí, Roberta. Precisamos ser ousados, precisamos realmente falar o que as pessoas estão precisando ouvir, não é? E mais alguém? Mais uma pessoa aí para a gente fechar? Ok. Vamos fechar então. Vamos agradecer a Deus por esse tempo que nós tivemos. E se você ainda tiver uma pergunta, mesmo depois que a gente estiver orando, faça. Eu muitas vezes respondo, mesmo quando eu encerro, eu vou lá na pessoa e respondo a pergunta, tá bem? Ok, pessoal, se você tiver algum pedido de oração agora, Luciana. Infelizmente somos covardes em relação à igreja primitiva. Que Deus tenha misericórdia de nós. Querido, nós precisamos de um despertamento, precisamos voltar a estudar a palavra de Deus, conhecer e ter intimidade com Deus na palavra, e não sermos meros religiosos. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que tem realmente livrado tantas e tantas pessoas do inferno. Que o Senhor possa usar esses meus irmãos que têm nos acompanhado já há bastante tempo. Que eles sejam ousados para pregar a palavra. Que eles possam falar do Deus vivo que Tu és. Que realmente nós possamos ter uma vida santa, uma vida separada. Isso não significa não estar a par do que está acontecendo no mundo. Não pessoas alheias ao que está acontecendo, não. Mas pessoas que não fazem média, que não se amoldam ao mundo, que não permitem que o mundo entre na igreja,
simplesmente para que as pessoas venham à igreja e ouçam aquilo que eles querem ouvir. Deus, tem misericórdia dos teus pastores, tem misericórdia dos teus servos, que têm feito média, que têm simplesmente pregado um evangelho diferente daquele que o Senhor prega. Entregamos esse tempo aos teus cuidados, Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um desses irmãos que estão aqui, que o Senhor guarde, Senhor, e faça com que as pessoas que estão doentes, que fazem parte da família desses irmãos, sejam restauradas. Tem misericórdia, Senhor. Restaura os pais da Luciana, Deus, Tiago e a Marlúcia, Senhor, e que o Senhor possa estar restaurando outros que realmente precisam de Ti. Lembro, Pai, da Carolzinha, do Ivan, da Sandra, da família da Sandra. Peço pela Sandra, Senhor, que perdeu a mãe, que o Senhor possa dar consolo. Lembro também a minha própria neta, Bianca, que perdeu a filhinha, Senhor, que o Senhor possa estar renovando as suas forças, não só dela, mas também do marido, que possa estar restaurando, Senhor, e que ela possa te adorar e te louvar apesar disso. Temos a bendita esperança que um dia estaremos com esses que partiram e que partiram no Senhor. Entregamos esse tempo, Pai, nas Tuas mãos, agradecidos por todos que estiveram aqui conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Na quarta-feira que vem, estaremos continuando a falar sobre o anjo do Senhor, a diferença entre um anjo e o anjo. Nós já começamos a ver, não é? E então, todos os sábados, às 18h30, nós estamos compartilhando algum livro, versículo a versículo, e na quarta-feira sempre são assuntos diferentes, assuntos que muitas vezes são sugeridos por um de vocês. Amém? Então, que Deus abençoe, tenham um ótimo final de sábado e que vocês possam realmente estar glorificando ao Senhor todos os dias, e amanhã que nós possamos ter um culto abençoado, mesmo que seja online. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.